Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais Ceará para você. E neste vídeo eu vou trazer um vídeo que eu lancei lá no canal Roberto Kodama e que ficou muito interessante sobre as possibilidades dos 4 clubes fugirem do rebaixamento. São eles o Ceará, o Coritiba, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Rodada a rodada eu fiz a projeção e você vai ver aqui os melhores momentos dessa projeção. Confere. Analisando rodada a rodada, vamos ver como fica a situação do Ceará até o final do Campeonato Brasileiro. Olha só, 4 times estão aí na luta para fugir do rebaixamento, levando-se em consideração que o Juventude já está virtualmente na Série B e o Avaí está também encaminhado para disputar a segundona no ano de 2023. Sendo assim, 4 times, Coritiba, Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá, estão aí lutando para escapar das últimas 2 vagas da Série B. Vamos analisar a situação de cada um desses times rodada a rodada e vamos ver no final a quantos podem chegar. Neste momento a tabela indica que o Coritiba está na 15ª posição com 35 pontos, Ceará na 16ª posição com 34, na 17ª posição, já na zona de rebaixamento, está o Atlético Goianiense com 33 e o Cuiabá na 18ª posição com 31 pontos. Na próxima rodada, rodada 34, o Coritiba enfrenta o Fortaleza fora de casa. Deve conseguir um empate, até porque tem a questão da rivalidade do Fortaleza com o Ceará. Mas vamos colocar um empate aí, o Coritiba chegaria a 36 pontos. O Ceará enfrenta o Internacional fora de casa, partida dificílima. Estou considerando aqui uma derrota do Ceará, Ceará continuaria com os mesmos 34 pontos. O Atlético Goianiense vai a São Paulo enfrentar o tricolor paulista e deve perder. Seguiria com os mesmos 33 pontos. E o Cuiabá recebe o Avaí em casa. Deve ganhar. Portanto, o Cuiabá vai a 34 pontos. Neste cenário, 15º colocado o Coritiba com 36, 16º o Cuiabá com 34, 17º entrando na zona de rebaixamento o Ceará com 34 e na 18ª posição o Atlético Goianiense com 33 pontos. Então na próxima rodada, grande chance do Ceará entrar na zona de rebaixamento. Na rodada 35, o Coritiba recebe o Juventude, deve ganhar, iria a 39 pontos. O Ceará recebe o Fluminense, estou considerando vitória do Ceará. Olha só, pensando positivamente, Ceará vai a 37 pontos. O Atlético Goianiense recebe o Santos, deve ganhar, vai a 36 pontos. E o Cuiabá joga fora de casa contra o Botafogo. Considerando derrota, o Cuiabá segue com 34 pontos. Neste cenário, a classificação após a 35ª rodada ficaria em 15º Coritiba com 39, em 16º voltando para fora da zona de rebaixamento o Ceará com 37, o Atlético Goianiense entrando para a zona de rebaixamento na 17ª posição com 36 e o Cuiabá 18º colocado com 34 pontos. Na rodada 36, o Coritiba recebe o Flamengo em casa. Flamengo é time bom, Flamengo é time forte, deve conseguir um empate, vamos considerar um empate. O Coritiba chegaria aos 40 pontos. O Ceará joga contra o Corinthians fora de casa. Considerando derrota, segue o Ceará com 37 pontos. O Atlético Goianiense joga fora contra o Fortaleza. Considerei derrota, segue o Atlético Goianiense com 36 pontos. E o Cuiabá recebe o Palmeiras em casa. Considerando o empate, já que o jogo é em casa, o Cuiabá chegaria aos 35 pontos. Neste cenário, a classificação após a 36ª rodada seria em 15º Coritiba com 40, em 16º Ceará com 37, ainda fora da zona de rebaixamento, em 17º Atlético Goianiense com 36 e em 18º o Cuiabá com 35 pontos. Já na rodada 37, que seria a penúltima rodada, o Coritiba enfrenta o Corinthians em casa.
Por ser jogo em casa, considerei empate do Coritiba, que chegaria aos 41 pontos, considerando também que o Corinthians é time forte. O Ceará joga fora de casa contra o Avaí. Dá para vencer. Se vai vencer são outros 500, mas considerei vitória do Ceará, que chegaria aos 40 pontos. O Atlético Goianiense joga em casa contra o Atlético Paranaense. Considerei vitória do Atlético Goianiense, que chegaria aos 39 pontos. E o Cuiabá joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Derrota do Cuiabá, segue com os mesmos 35 pontos. Neste cenário, estou dando a lógica para vocês, a lógica dos jogos, tá? Ficaria a classificação: 15º Coritiba 41, 16º Ceará, ainda fora da zona de rebaixamento, com 40, 17º Atlético Goianiense com 39 e 18º Cuiabá com 35. E na última rodada, o cenário é o seguinte: o Coritiba enfrenta em jogo direto o Cuiabá fora de casa. Deve perder. Seguiria com os mesmos 41 pontos. O Ceará joga contra o Juventude em casa. Vai vencer. Vai para 43 pontos. O Atlético Goianiense joga fora de casa contra o América Mineiro. Considerei um empatezinho amigo. Vai a 40 pontos. E o Cuiabá joga contra o Coritiba em casa, considerei vitória do Cuiabá, que chegaria aos 38 pontos. Neste cenário, na última rodada, a classificação das 4 equipes ficaria assim: em 15º o Ceará com 43, fora da zona da degola. Em 16º Coritiba com 41, também fora, escapa. Em 17º Atlético Goianiense com 40 e em 18º o Cuiabá com 38. Neste cenário, pensando positivamente para o lado do Ceará, o Ceará escaparia e ficaria na 15ª posição. Portanto, meus amigos, há esperança, mas o Ceará tem que fazer a sua parte. E olha que eu considerei derrota do Ceará contra o Inter no Beira-Rio, derrota do Ceará contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas, para isso acontecer, o Ceará tem que vencer o Fluminense em casa, o Avaí fora e o Juventude em casa. É possível? É. Mas a equipe do Lúcio Gonzalez tem que fazer a sua parte. E, nesse sentido, o Ceará segue na elite do futebol brasileiro em 2023.